Roma, Roma, quem aqui trouxer primeiro? Roma, Roma, uma pedra bem branquinha. Roma, Roma, quem achar naquela areia? Romaninha, Romaninha, conchas de alga marinha. Você não deve estar entendendo absolutamente nada, né? Porque a professora começou a aula cantando. Espera só um pouquinho que a gente vai entender mais na frente. Então, para quem não se lembra do meu nome ou para quem ainda não me conhece, meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estarei com vocês aqui hoje para conversarmos e aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular. Hoje, a nossa aula tem como tema principal História da Dança com danças do ciclo natalino. Então, primeiramente, eu vou trazer para vocês alguns conceitos para vocês entenderem o que é a dança, né? Um pouquinho da história da dança. Então, vamos lá. A pesquisadora Laura Aidar fala que a dança é um tipo de arte que utiliza o corpo como instrumento criativo e geralmente é acompanhado por música, mas também é possível dançar sem um apoio musical. Então, sabe aquele momento que você está pensando na música, não tem música nenhuma, mas você consegue ir no ritmo, brincar, tudinho? É bem por aí esse conceito que ela está utilizando. Já a professora Jussara Barros diz que a dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Ou seja, cada pessoa tem a sua própria harmonia e o seu próprio ritmo. Mas, professora, como então se consegue dançar em grupo? Se entra num sincronismo, mas cada pessoa é indivíduo e com isso tem as suas particularidades e especificidades. Então, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua harmonia. E na historicidade a gente traz um pouquinho para vocês dos tipos de dança. Tipos não são estilos, tá? Mas mais ou menos uma classificação temporal da dança. Então, primeiramente a gente tem as danças primitivas. Desde lá dos primórdios, os homens também praticavam a dança. Mas como era essa prática? A dança, lá na época da pré-história, ela era uma consequência de experimentações corpóreas que homens e mulheres realizavam. Como é que a gente sabe disso? Existem pinturas rupestres que são interpretadas como pessoas que estavam dançando, tá? Então é muito ritualística essa dança. E aí também a gente tem as danças milenares. Como é que são essas danças milenares? São as danças onde as civilizações da antiguidade dançavam com caráter sagrado. E o seu maior objetivo era reverenciar as divindades. Então a dança, no espectro das danças milenares, eles estavam muito mais atreladas à religiosidade. Acreditava-se que por meio das danças existia um religar com Deus, com as divindades que se acreditavam. E aí também a gente tem as danças camponesas. Nesse momento, há um empobrecimento das danças, né? Porque ela sofre aí um preconceito em relação às suas manifestações por parte da nobreza. Então, elas são consideradas nessa época como danças profanas. E aí tem um pouco dessa redução, desse empobrecimento em relação à dança camponesa, tá? Com o Renascimento, volta-se então a nobreza para valorizar a dança e aí é que surge o balé. O balé é uma dança considerada clássica. Observem na imagem. Na imagem que vocês têm na tela, vocês observam uma figura bem peculiar, com mulheres dançando. Você já não vê tantos homens, a não ser os homens que estão apenas observando. O aspecto da indumentária também são bem características do balé, como a saia, né, que o pessoal chama de tutu. Agora eu trago para vocês na tela a dança moderna. Ô professora, a dança moderna, a imagem parece muito com o balé. Parece porque ela tem muitos elementos sim do balé, né? Não só do aspecto de movimentação, né? Ela também tem o aspecto da postura. E a dança moderna ela surge no final do século XIX, com um estilo mais livre e espontâneo, mais relacionado com a vida real e cotidiana. Então, apesar dela ter algumas semelhanças com o balé, com os movimentos do balé, você pode ver que a indumentária lembra, mas é diferente.
A saia ela já não é tão armada como o tutu do balé. Elas não estão de sapatilha como normalmente as dançarinas de balé se apresentam com sapatilhas. Então, tem algo mais flexível aí na dança moderna relacionada à vida real e cotidiana. Agora na tela para vocês aparece a dança teatral, que muita gente já assistiu, que muita gente às vezes assiste na televisão, mas não consegue relacionar, digamos assim, o nome à pessoa. Então, a dança teatral, nessa dança, é suprimida uma estruturação clara, importando mais as ideias, conceitos e emoções, né? Então, vocês podem observar na imagem que aparece para vocês na tela, uma dança espetáculo, onde também são inseridos personagens. E por muitas vezes ela tem alguns movimentos relacionados a outros tipos de dança, mas tem todo um aspecto teatral, um aspecto de encenação nessa dança especificamente. E aí agora que vocês já aprenderam um pouquinho dos tipos de dança, vamos lá procurar nesse diagrama quais são os tipos de dança que a gente acabou de falar? Observe na tela esse diagrama aí, tipo um caça-palavras mesmo. Então, nele tem alguns tipos de danças que vocês podem procurar. Vou dar uma dica, tem uma dança lá embaixo para começar facilzinho. Achou, né? Muito bem, o balé. Procura de mais danças. Tem a dança moderna aí, tem as danças primitivas, dá uma procurada. Isso, danças primitivas. Tem pertinho das danças primitivas, tem outra dança. Já achou? Muito bem. Danças milenares. Procura aí. Achou a outra, né? Isso aí. Danças camponesas. Falta só mais um. Já conseguiu, né? Danças modernas, isso aí. Então, a gente sempre usa o diagrama, o caça-palavra, como uma brincadeira para vocês fixarem melhor o conteúdo e lembrar os tipos, não só de danças, como de brincadeiras, como de jogos, etc. e tal, para poder melhorar e facilitar a aprendizagem, não é isso? Então, vamos lá. Já que a gente conseguiu já conceituar a dança e a gente entendeu um pouquinho da história da dança, bem rapidinha, a gente vai começar a entrar no foco da nossa aula, primeiramente com as danças folclóricas. Então, o que são danças folclóricas, professora? Segundo a professora Daniela Diana, as danças folclóricas representam um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos. Elas possuem diversas funções, como a comemoração de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais, entre outros. Então, na imagem que aparece para vocês na tela, a gente tem uma dança chamada de reizado. Ela é uma dança típica desse ciclo natalino, muito vivenciado em alguns estados do Nordeste, mas também vivenciado por alguns estados do Sul e Sudeste principalmente, tá? E já que a senhora falou, professora, o que é o ciclo natalino, me explica um pouquinho melhor o que é o ciclo natalino. O ciclo natalino é só o dia do Natal, é isso? Ou então é o mês de dezembro todinho? Não, calma. O ciclo natalino ele começa no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, e vai até o dia 6 de janeiro, que é comemorado o Dia de Reis. Por que o ciclo natalino? É mais ou menos o que seria a peregrinação dos Reis Magos até Jesus após o seu nascimento. Então é isso que a gente considera ciclo natalino. A data conhecida pelos primeiros cristãos foi fixada pelo Papa Júlio I para o nascimento de Jesus Cristo como uma forma de atrair o interesse da população. Como assim, professora? Quer dizer que o dia 25 de dezembro, que a gente comemora o nascimento de Jesus, realmente não foi essa data? Não se sabe ao certo, porque o nosso calendário que a gente vive hoje é totalmente diferente daquela época. Então, o Papa Júlio I decidiu instituir essa data,
para poder atrair mais a questão da população nessa comemoração. Então, pouco a pouco, o sentido cristão modelou e reinterpretou o Natal na sua forma e intenção. Então, da forma que a gente vive hoje, é mais ou menos relacionada ao que o Papa I lá, Papa Júlio I, tinha como intenção. Então, já que a gente aprendeu agora o que é o ciclo natalino, vamos aprender um pouquinho mais sobre essas danças do ciclo natalino, tá? E especificamente do ciclo natalino brasileiro. Por que, Suelen? Porque existem outras danças, existem em outras culturas, outras formas de se comemorar o Natal em outros lugares do mundo. Então, hoje a gente está falando especificamente do Brasil, tá? Esses foguetes se apoiam numa narração que é o nascimento do menino Jesus e também a peregrinação dos reis magos até o menino, conforme eu falei para vocês nas imagens anteriores. Então, é uma dança onde é possível perceber um conjunto de fatores artísticos para a construção dessa mostra cultural. O professor Renato Mendonça fala que tão importante quanto aprender a dança e a técnica do movimento é entender o porquê das pessoas estarem juntas dançando. Então, não adianta somente você aprender a dançar tecnicamente, artisticamente. Você tem que entender por que aquela dança existe. Então, lembra que eu sempre falo nas aulas que é muito importante a gente aprender o contexto histórico de tudo nessa vida, né? Então, o professor Renato Mendonça aí, ele corrobora, né? Ele compactua justamente com a mesma ideia da importância de que a gente, quando a gente for aprender alguma coisa, a gente aprender o porquê dessas coisas. Nesse caso, a dança, tá? Então, o porquê de se dançar. Por exemplo, frevo. Por que as pessoas se juntavam para dançar frevo? Tem todo um contexto histórico aí, importantíssimo, antes até mesmo da gente aprender a dançar o frevo fisicamente. Então é importante a gente saber a história, a narrativa das pessoas que iniciaram, originaram, influenciaram, por exemplo, o frevo. Existem também vários folguedos natalinos, como a congada, o pastorio, bumba meu boi, a cavalhada, reizado, a chegança, entre outras mais, tá? Vamos aprender um pouquinho dos folguedos nordestinos que são vivenciados no Nordeste, tá bom? Observa a imagem na tela que vocês estão vendo. Vocês saberiam me dizer que tipo de dança é essa? Olha a indumentária, quem são os participantes, as cores da indumentária. Pergunta aí para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para o seu pai, tudo direitinho aí que eu acredito que eles conhecem em si que tipo de dança é essa. E ela é muito vivenciada aqui em Pernambuco. Já sabe, né? Isso, é o pastorio. Então, na imagem que vocês observam, existem pessoas vestidas de cores vermelhas e cores azuis, né? Exatamente, a gente vai entender por que existe essa diferença nas cores da roupa. O pastorio é uma das principais danças do ciclo natalino, muito vivenciada no Nordeste. O pastorio é uma mistura de música, teatro e dança. Nasceu na Europa e chegou aqui através da colonização portuguesa. Seus principais personagens são a mestra, a contramestra, Diana, a camponesa, Belo Anjo, a borboleta, o pastor, o velho e as pastoras. Calma, eu sei que são muitos personagens para vocês decorarem. Não precisam decorar. O que é que vocês têm que ter na cabeça? É a ideia. Vocês têm que ter a ideia de que existem dois tipos de pastorio. O pastorio sagrado, religioso, e o pastorio profano, tá? E dentro desses dois pastoris, existem justamente dois grupos que disputam entre si. Por isso que um está vestido da cor azul e o outro está vestido da cor vermelha, ou encarnado, como se chamam na música, tá bom? Então, esses dois cordões, cordão azul, cordão encarnado, eles disputam para ver quem tem as honras de louvar o menino Jesus. E agora na tela,
aparecem para vocês mais duas imagens. Observa direitinho para ver se vocês conhecem. Acho que essa agora ficou um pouquinho mais difícil. Mas continua aí em casa e pergunta para os seus familiares, vizinhos até de repente, se eles conhecem que tipo de dança folclórica do ciclo natalino é essa. Vou dar um tempinho a mais, tá? Já sabe qual é? É o rezado ou festa de reis, que acontecem todo ano no dia 6 de janeiro. A folia de reis e festa de reis são outros nomes que se dá ao rezado. A dança envolve cantores e músicos que vão até as casas para anunciar a chegada de um Messias. As pessoas que participam possuem diversos personagens e são acompanhados por instrumentos como o violão, a sanfona, o triângulo e a zabumba, instrumentos bem conhecidos nossos do Nordeste, não é isso? No Brasil, é vivenciado em vários estados do Sul e do Sudeste, bem como aqui no Nordeste também. Aqui em Pernambuco, a cidade de São Bento do Una é muito conhecida pela vivência desse folguedo no dia 6 de janeiro, essa festa de reis, e também pela fabricação de bons queijos. Agora na tela aparecem para vocês uma curiosidade. Será que vocês já viram essas imagens na televisão ou ao vivo? É aqui em Pernambuco, tá? E é um evento que todo ano acontece. É um evento que já tem 36 anos que ele é realizado. Para quem não sabe ou não conhece ou esqueceu, essas imagens retratam um baile muito famoso aqui em Pernambuco. É o baile do Menino Deus, que acontece sempre no mês de dezembro de cada ano. O espetáculo nasceu no ano de 1983, um dos espetáculos mais ensinados do Brasil. Tornou-se tradição em Pernambuco justamente no ciclo natalino. Normalmente, ele acontece na Praça do Marco Zero. Celebrando o nascimento do Menino Jesus, numa festa semelhante às brincadeiras populares, onde se misturam o sagrado, mas também se mistura o profano. E aí na tela aparece para vocês mais uma imagem justamente desse baile do Menino Deus, onde crianças estão cantando no coral infantil, né? E aí tem várias músicas bem legais. E aí aparece na tela para vocês uma outra curiosidade. Será que vocês conhecem esse artista pernambucano que está aparecendo para vocês aí na tela? É um artista bem importante, tá? Da cultura pernambucana, que já levou a nossa cultura para fora do país. E não somente está presente no baile do Menino Deus, como ele tem grande significância em um dos movimentos mais importantes da música pernambucana. Para quem não conhece, é Silvério Pessoa. Silvério é músico pernambucano nascido na cidade de Carpina. Na década de 90 foi atuante no movimento Mangue Beat, movimento considerado por muitos como a última revolução musical brasileira, quando ainda fazia parte da banda Cascabulho. Fez turnês em países como Canadá, Estados Unidos, Alemanha, entre outros. Então, Silvério Pessoa está no cenário musical há muitos anos e ele é uma das pessoas muito importantes que fizeram parte desse movimento Mangue Beat, junto com Chico Sainz, Ciotro, Fred 04, entre outros artistas, Roger de Renault, outros artistas pernambucanos muito importantes para esse movimento, né? Silvério é um dos artistas que empresta a voz para o baile do Menino Deus, deixando o espetáculo ainda mais lindo. Então na tela agora aparece para vocês aí a sugestão de atividade para ser realizada por vocês, tá bom? Então, pega o caderninho e anota. Se não tá com um caderno, não tem problema, dá pausa e pega um papelzinho aí para anotar. Não tem papel para anotar? Não tem problema. O vídeo vai ficar disponível para vocês a qualquer momento e você pode retornar, rever essa aula e aí pegar novamente a questão da sugestão das atividades, tá bom? Então, primeiro quesito, pesquisar outros 3 exemplos de danças folclóricas. Depois dessa pesquisa, você deverá escolher um desses exemplos e escrever um texto de 5 linhas sobre eles. Então, não são essas danças que eu apresentei. Então, não pode ser nem sobre o rezado, nem
sobre o pastoril, tá bom? Procura lá outro tipo de dança do ciclo natalino, escolhe uma dessas 3 que você achar e descreve ela para mim em 5 linhas, tá bom? A outra é bem mais legal. Pega lá o teu lanchinho, aquela pipoca, aquela broa, aquela bolacha, aquele biscoito. Senta aí na frente do teu celular ou do computador, do que você tiver em mãos, e procura o espetáculo Baile do Menino Deus. Não sozinho, tá? Chama aí o irmão, as pessoas que moram com você dentro de casa. Lembrando a questão do Covid, que a gente tem que ainda manter o distanciamento social. Então, quem morar com você em casa, pega uma tardezinha dessa e assiste o Baile do Menino Deus, que é um espetáculo muito bonito, vale muito a pena assistir. Depois que vocês assistirem o Baile do Menino Deus, fala para mim em 10 linhas sobre o que você mais gostou e a relação desse espetáculo com o ciclo natalino, ok? Qualquer dúvida você pode me perguntar lá na rede social do Instagram, aparece para você aí na tela, né? @Suelen com 2 L's, WA, que seria do Vanessa. Estarei aqui disponível para tirar qualquer dúvida e ajudar no que for necessário. Tudo que vocês fizerem, anotem no caderno, que posteriormente vocês vão apresentar para o seu professor ou a sua professora de educação física na sua escola, ok? Espero que tenham gostado e até breve!